E aí pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal e desta vez é um vídeo da nossa rodada 29 para o Cartola FC 2021. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar, deixe seu like e vamos lá para as dicas. Na última rodada fizemos o total de 56 pontos, foi uma pontuação mediana. Nossa pontuação total está de 1.553 e ganhamos mais duas cartoletas. Vamos lá montar nossa equipe. Nessa rodada temos excelentes opções e baratinhos, que é o mais importante. Então vamos lá. Primeira opção para vocês é o Gabriel e o Bruno Henrique. Porém, entre os dois jogadores eu estou preferindo mais o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique vem fazendo excelentes pontuações quando ele vem participando da equipe do Flamengo. E como é um jogo bem complicado, Flamengo e Atlético Mineiro, é um jogo no qual o Flamengo deve dar a vida para tentar se aproximar do Galo, e o Galo também dá a vida dentro de campo para tentar se distanciar cada vez mais do Flamengo e do vice-líder, que no caso é o Fortaleza. O Bruno Henrique já tem 9 gols, 1 assistência em 16 jogos. Então, por isso, eu acho sim Bruno Henrique uma melhor opção do que o Gabigol até o momento. Assim como o Hulk, também é uma excelente opção contra o Flamengo. Ele vem tendo boas partidas pela equipe do Galo. Ele já tem 11 gols e 6 assistências em 25 jogos. Vem fazendo excelentes pontuações e vem ajudando bastante os cartoleiros que vêm escalando ele. Porém, o nosso primeiro atacante vai ser o Arthur, do Bragantino contra o Cuiabá. Cuiabá não vem bem no campeonato e o Arthur é um dos destaques da equipe do Bragantino nesse campeonato. Ele desde a 23ª rodada que não faz uma pontuação abaixo de 4 pontos. Já tem 7 gols, 7 assistências. É um dos jogadores que mais tem participações de gols no Cartola FC. Tem uma média de 6,25 e o Cuiabá nos últimos 5 jogos só venceu um jogo. Com isso, o Bragantino bem favorito nesse jogo e o Arthur é a referência do ataque do Massa Bruta. Nosso outro atacante vai ser o Roger Guedes, da equipe do Corinthians contra a Chape. A Chape todos sabem que não vem fazendo um campeonato bom, vem fazendo um campeonato bem ruim. Está em último colocado nos últimos 5 jogos, não venceu nenhum, perdeu 3 e empatou 2. O Roger Guedes também é referência do ataque do Corinthians. Já tem 3 gols e 1 assistência em 9 jogos. Além de ele finalizar bastante, ajuda todo mundo que escala ele com sua média básica. Já mitou várias vezes no campeonato e contra a Chapecoense é um jogador que não pode deixar de fora da sua equipe. Nosso outro atacante vai ser Yuri Alberto, da equipe do Internacional contra o São Paulo, porque o Internacional vem tendo um bom campeonato nos últimos jogos. 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O São Paulo vem mal, nos últimos 5 jogos venceu apenas 1, perdeu 1, empatou 3. E o Yuri Alberto é referência do ataque do Internacional também. Já tem 11 gols e 2 assistências em 26 jogos. É um dos artilheiros do campeonato, 28 finalizações defendidas. Além disso, ele participa bastante também no campo defensivo. Quando o Internacional perde a bola, ele recua para tentar retomar a posse de bola e ir para frente para conseguir uma boa pontuação para a gente. Com isso, ele recebeu uma oportunidade da nossa equipe e custando apenas 7 cartoletas é uma excelente opção para vocês. Outros jogadores que eu acho bom: Rodallega, da equipe do Bahia contra o Juventude, custando 6 cartoletas. O Juventude também não vem bem no campeonato e o Bahia, depois da chegada do Guto Ferreira, deu uma boa melhorada. O Rodallega em 11 jogos tem 5 gols, 6 finalizações defendidas. E é um bom e barato sim para essa rodada. Se você não tiver dinheiro para escalar o Arthur, o Coelho também se torna uma excelente opção. Porém, eu prefiro mais o Luiz Henrique, que vem numa melhor fase. Luiz Henrique podendo enfrentar o Ceará, que vem cedendo boas pontuações para os jogadores que vem enfrentando nos últimos jogos. O Luiz Henrique já tem 4 gols, 2 assistências. Além disso, ele tem muitos desarmes. Tem 41 desarmes em 23 jogos, uma média muito boa para um atacante. Dudu do Palmeiras contra o Grêmio também é uma boa opção. Dudu no último jogo fez 1 pontinho. O Grêmio vem muito mal nos últimos jogos. São 5 jogos, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O Dudu é um jogador de média básica, costuma fazer ali 2, 4 pontinhos mesmo sem gol e sem assistência. Vamos lá escalar nosso último atacante, que é Yuri Alberto, da equipe do Internacional contra o São Paulo. Vamos agora para o nosso meio de campo. Nosso primeiro meia vai ser Terãs, da equipe do Atlético Paranaense contra o Santos. Para quem conhece o Terãs, sabe que a melhor pontuação dele é jogando dentro de casa, ou seja, tem grande tendência dele ir bem nesse jogo. Além disso, ele não negativa. Nos últimos jogos, a última negativada dele foi apenas na 5ª rodada, enfrentando o Santos, que não vem bem. Nos últimos 5 jogos venceu apenas 1, perdeu 2 e empatou 2. O Atlético Paranaense também não vem bem. Nos últimos 5 jogos só venceu 1, perdeu 3 e empatou 1. Porém, o Atlético Paranaense vem fazendo gols nos seus últimos jogos e a fragilidade vem sendo o campo defensivo. Já o Santos vem sofrendo bastante gols também e com isso pode ceder uma boa pontuação para o Terãs. Terãs em 21 jogos tem 5 gols, 7 assistências.
15 finalizações defendidas, 13 desarmes, e acho sim uma excelente opção para essa rodada, já que ele é o homem gol da equipe do Atlético Paranaense nesse ano. Outra boa opção para vocês que vai estar na nossa equipe é o Rafael Veiga, da equipe do Palmeiras contra o Grêmio. Rafael Veiga jogando fora de casa não tem uma média tão boa, isso é bem verdade, porém não podemos deixar de fora. O Grêmio vem num momento ruim, está em 19º colocado, nos últimos 5 jogos venceu apenas 1, enquanto o Palmeiras nos últimos 5 jogos venceu 3. Nos últimos 24 jogos tem 6 gols, 3 assistências, 20 finalizações defendidas. Além disso, mesmo sem gol e sem assistência, ele costuma ali fazer 2, 3 pontinhos e nos ajudar bastante também com sua média básica. Nosso outro meio vai ser Ederson, da equipe do Fortaleza contra o América. Está desvalorizado, na última rodada fez menos 0,70. O América vem tendo uma melhora, porém o Fortaleza voltou a ter excelentes jogos. Terceiro colocado, 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. Ederson é o roubador de bolas do meio de campo do Fortaleza. Em 27 jogos já tem 83 desarmes e apenas 31 faltas cometidas. Jogando fora de casa também tem uma média boa e pode nos ajudar bastante nessa rodada. Outras boas opções para vocês. Renato Augusto, da equipe do Corinthians contra a Chape, é uma excelente opção. Pode ter participação de gol. Gabriel Pereira do Corinthians também é uma boa. Porém, dentre os meios campistas do Corinthians, eu prefiro o Adson. Por que eu prefiro o Adson? Adson, quando ele vem participando pela equipe do Corinthians, ele vem fazendo gols. Já tem 2 mitadas no campeonato. Enfrentando a Chape vai ter grande chance de participação de gol. Temos que ficar de olho para ver se ele realmente vai jogar. É um jogador bom e barato, custando apenas 2 cartoletas. Vamos lá escalar Ederson e agora para a nossa dupla de laterais. Nosso primeiro lateral temos algumas opções também interessantes. É o Aderlan, da equipe do Bragantino contra o Cuiabá. Ele também vem tendo bons jogos pela equipe do Bragantino, negativou na 21ª rodada. Em 19 jogos já tem 61 desarmes, uma média bem alta, porém ele costuma fazer bastante faltas, tem 33 faltas cometidas em 19 jogos. Temos que ficar de olho nisso. Daniel Guedes é uma boa opção para vocês do Fortaleza contra o América. Ele vem tendo um papel mais ofensivo, tem 5.70, 0.90, jogou 4 jogos, tem 1 assistência e 4 desarmes. É um jogador que é muito bom no cruzamento e com isso ele pode dar assistência e fazer uma boa pontuação aí para vocês. Nosso primeiro lateral vai ser o Marlon, da equipe do Fluminense contra o Ceará, custando apenas 3 cartoletas, também é outro jogador bom e barato. O Ceará vem mal nos últimos jogos e o Marlon vem fazendo boas pontuações. Em 3 jogos já tem 9 desarmes, a média de 3 desarmes por jogo. E cometeu apenas 3 faltas, uma média de 1 falta cometida por jogo. Garantiu saldo de gol uma vez e com isso o Marlon se torna uma excelente opção pra gente. Nosso outro lateral vai ser o Fagner, da equipe do Corinthians contra o Chapecoense. A gente sabe da fragilidade que a Chapecoense tem e que vem cedendo boas pontuações para o lado direito das equipes que enfrenta. E o Fagner joga ali por aquele lado. Ele tem 25 jogos, 75 desarmes e 27 faltas cometidas. O ponto fraco do Fagner é os erros de passe. Tem 251 passes incompletos em 25 jogos, uma média de mais ou menos 10 passes incompletos por jogo. Isso cai bastante a média dele, porém ele consegue retomar a pontuação com seus desarmes. Com isso, o Fagner se torna uma excelente opção e entra para a nossa equipe principal até o momento. Outras boas opções para vocês. Samuel Xavier, do Fluminense, também é uma boa opção, porém eu prefiro o Marlon, como ele já está escalado na nossa equipe aqui, custando 3 cartoletas, eu acho sim uma excelente opção. Vamos agora para a nossa dupla de zaga. Nosso primeiro zagueiro até o momento vai ser o Bruno Mendes, da equipe do Internacional contra o São Paulo. Bom, mas por que o Bruno Mendes? Já que eu acho sim que o São Paulo deve tirar o saldo de gols da equipe do Internacional. O São Paulo, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, perdeu 1 e empatou 3. Ou seja, está tendo uma dificuldade grande de chegar no gol da equipe adversária. Com isso, o Internacional deve se beneficiar e o Bruno Mendes também. Junto com o saldo de gols, caso o Bruno Mendes garanta, ele vai conseguir muitos desarmes, já que em 15 jogos ele tem 40 desarmes até o momento. É uma média superior a 2 desarmes por jogo. Com isso se torna uma excelente opção o Bruno Mendes, vem tendo um campeonato bem regular e ainda não negativou no campeonato. Com isso recebeu uma oportunidade e vai estar assim na nossa equipe na 29ª rodada. Nosso outro zagueiro vai ser o Luan, do Palmeiras contra o Grêmio até o momento, custando 6 cartoletas, é um excelente jogador, bom e barato, 20 jogos, 40 desarmes, uma média de 2 desarmes por jogo. Além disso, ele já garantiu o saldo de gol 6 vezes, não comete muitas faltas e com isso recebeu uma oportunidade na nossa equipe.
Bom, mas por que o Luan e não o Gustavo Gomes, que é o parceiro de equipe dele, que vem tendo boas pontuações também? O Gustavo Gomes, ele precisa mais do gol, já que ele não é um zagueiro que desarma muito, tem apenas 23 desarmes em 16 jogos. Com isso, o Luan recebeu sim uma oportunidade na nossa equipe pelo seu número mais alto de desarmes. Vamos agora para o nosso goleiro. Para goleiro a gente escolheu Danilo Fernandes do Bahia contra o Juventude. Bom, mas por que o Danilo Fernandes? Danilo Fernandes vem tendo uma sequência boa pela equipe do Bahia. Nos últimos 4 jogos não sofreu gol. 8 pontos, 8 pontos, 10 pontos e 8,50. Com isso, a média dele vem aumentando bastante. E o Juventude nos últimos 5 jogos não venceu nenhum jogo. Com isso, eu acho sim o Bahia favorito. E o Danilo Fernandes vai ter grande chance de fazer uma boa pontuação, já que em 5 jogos já tem 18 defesas. É uma média de quase 4 defesas por jogo. Sofreu apenas um gol em 5 jogos, na média muito baixa. E é muito bom pra gente. Vamos lá para o nosso técnico. Para técnico, tem muitos técnicos valorizados que seria excelente opção para a gente calar, como Maurício Barbieri, Abel Ferreira, Juan Vojvoda, do Fortaleza, Guto Ferreira, do Bahia, Marcão, do Fluminense, Silvinho, do Corinthians. Porém, todos esses técnicos estão muito valorizados. Com isso, a gente fez uma análise dos técnicos que precisam de menos pontos para começar a valorizar e que é uma boa opção. Com isso, tivemos o resultado de Diego Aguirre, do Internacional contra o São Paulo, como uma boa opção para vocês, e o Alberto Valentim, da equipe do Atlético Paranaense, custando apenas 3 cartoletas. Com isso, a gente escolheu o Alberto Valentim pela má fase que o Santos vem vivendo e pela chance do Atlético Paranaense vencer o Santos maior do que a chance do Internacional vencer o São Paulo. Então, com isso, Alberto Valentim entra na nossa equipe para essa rodada. Para o banco de reservas para goleiro, no lugar do Danilo Fernandes, a gente escolheu o Matheus Donelli, da equipe do Corinthians contra a Chapecoense. Acho sim que vai ter grande chance de manter o saldo de gols e de fazer uma boa pontuação na sua estreia. Para zagueiro até 6,38 cartoletas, temos pouquíssimas opções, porém até o momento a gente escolheu David Braz, da equipe do Fluminense contra o Ceará. Apesar de sua média baixa, é um dos únicos jogadores desses até 6 cartoletas que tem grande chance de manter o saldo de gols. Custando apenas uma cartoleta, entra na nossa equipe para essa rodada. Nosso lateral reserva até 3,69 cartoletas. Eu escolhi o Daniel Guedes, do Fortaleza contra o América, pela sua grande chance de assistência e por ter grande chance de manter o saldo de gols. Para meio de campo reserva até 11,81 cartoletas, a gente escolheu o Renato Augusto, da equipe do Corinthians contra a Chapecoense. Para atacante reserva até 7,06 cartoletas, a gente escolheu o Roda Liga, da equipe do Bahia contra o Juventude. Custando apenas 6 cartoletas, se tornou uma excelente opção para a gente. E o nosso capitão, a gente estava pensando no Roger Guedes, porém o Roger Guedes está sendo bastante visado pelos cartoleiros. Com isso a gente não foi com ele porque a gente quer se diferenciar um pouco. A gente também pensou no Arthur, porém ele também deve ser bastante visado até o fim da rodada. Pensamos no Rafael Veiga por enfrentar o do Grêmio, porém também acho que ele deve ser visado. Com isso a gente foi com David Terães, da equipe do Atlético Paranaense contra o Santos. Pelo Santos vir mal e pela média dele dentro de casa ser muito boa e ele não precisar de gol e de assistência para começar a pontuar. Time escalado bem baratinho para essa rodada comparado aos nossos times anteriores, custando apenas 111 cartoletas, esquema tático 4-3-3. No gol, Danilo Fernandes do Bahia, na zaga Luan do Palmeiras e Bruno Mendes do Internacional, nas laterais Fagner do Corinthians e Marlon do Fluminense, no meio de campo Rafael Veiga do Palmeiras, Ederson do Fortaleza e Terães do Atlético Paranaense como capitão, no ataque Yuri Alberto do Internacional, Roger Guedes do Corinthians e Arthur do Bragantino. Técnico colocamos Alberto Valentim do Atlético Paranaense. No banco de reservas para goleiro colocamos o Matheus Donelli da equipe do Corinthians. Para zagueiro colocamos o David Braz do Fluminense. Para lateral colocamos o Daniel Guedes do Fortaleza. Para meio de campo colocamos o Renato Augusto do Corinthians. E para atacante colocamos o Roda Liga da equipe do Bahia. Então foi isso e espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para receber todos os vídeos em primeira mão. E até o próximo vídeo.